Sua vitória chegou. Em poucos minutos você terá posse de uma entrega milionária em sua vida. Você vai apenas ouvir o que eu tenho a dizer nos próximos 7 minutos e será suficiente para ter a vida completamente transformada de uma vez por todas. Eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado seu sono à noite. Eu quero que você imagine isso, sua vida sendo transformada. Imagine a paz invadindo seu lar, sua mente, a abundância se tornando algo real. Imagine sua vida sendo restaurada por completo, o fim das suas preocupações. É exatamente isso que Deus quer para você. Mas para isso, você precisa escutar até o final. Caso contrário, você pode perder essa bênção secreta. Não conte isso para ninguém. E no final, eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças e bênçãos que nosso Senhor tem para você. A palavra de Deus levará você a refletir sobre 2 pontos-chave que estão impedindo a prosperidade de habitar em sua casa. Como forma de dar seu sim para as promessas de Deus e o que Ele tem hoje para você, quando ouvir a palavra receba, escreva seu nome nos comentários e estaremos orando por sua vida e sua cura o encontrará nos próximos dias. Portanto, só coloque seu nome se você realmente precisa de um milagre em sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei exatamente o que está acontecendo aí dentro do teu coração. Eu não sei o peso que você está carregando, nem as perguntas que martelam a tua cabeça quando você deita no travesseiro e o silêncio da madrugada grita mais alto do que qualquer outra coisa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você clicou nesse vídeo, é porque você está buscando uma resposta. E deixa eu te falar, você não chegou aqui por acaso. Tem algo acontecendo no invisível. Algo maior do que você consegue imaginar. Deus te trouxe até aqui. Ele alinhou os segundos da tua vida com esse momento exato. Isso aqui não é só um vídeo, é um encontro divino. Você pode até tentar esconder dos outros, mas Deus viu quando você chorou em silêncio para ninguém ouvir. Ele viu quando você segurou a lágrima no meio de um sorriso. Ele viu quando você disse, tá tudo bem, mas por dentro estava quebrado, confuso, sentindo que estava perdendo o controle. E sabe o que mais? Ele não te condena por isso, ele te entende, ele te acolhe. Ele não rejeita o coração que se aproxima dele machucado. Muito pelo contrário, é nesses momentos que ele se mostra ainda mais pai. Olha, eu sei que às vezes a gente tenta ser forte demais. A gente bota uma máscara para não mostrar fraqueza, para não preocupar quem está ao redor, para não parecer que a fé está abalada. Mas Deus, Ele não se impressiona com a nossa pose. Ele vê o coração. Ele conhece aquela bagunça interna que a gente tenta esconder até de nós mesmos. E mesmo assim, Ele decide nos amar. Com tudo. Com os erros, com as falhas, com as quedas e com os tropeços. O amor dele não se baseia no nosso desempenho, mas na essência dele, que é graça. A palavra diz em 1 João 5, versículo 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha isso, é a fé que vence, não é a força do braço, não é o dinheiro, não é a influência, é a fé. E essa fé, meu irmão, minha irmã, já foi plantada em você. Mesmo que pareça pequena, ela ainda está viva, ela ainda pulsa. E Deus está regando essa fé agora, com cada palavra que você ouve aqui, porque Ele quer te levantar, Ele quer te reerguer do lugar onde você caiu. Ele quer te mostrar que ainda tem promessa em andamento sobre a tua vida. Receba essas promessas que Deus tem sobre a tua vida. A tua casa vai experimentar paz como nunca antes. Aquela confusão que parecia não ter fim vai ser substituída por uma atmosfera de amor e unidade. A tua mente vai ser renovada pela palavra. Você vai começar a enxergar as coisas com os olhos da fé, não mais com os olhos do medo. O teu coração vai ser fortalecido no amor de Deus. Você vai perceber que não precisa se defender tanto, não precisa construir muralhas ao redor de si, porque quem te guarda é o Senhor. E o teu espírito,
O teu espírito vai ser invadido por uma esperança nova. Uma esperança que não depende das circunstâncias. Uma alegria que não vem de boas notícias externas, mas que brota de dentro. Uma alegria que vem direto do trono da graça. Essa alegria não se explica, se vive, e ela já está começando a nascer aí dentro de você. Talvez seja tímida no começo, como uma brisa leve, mas ela vai crescer, vai virar um vento forte, vai empurrar para longe todo o desânimo, toda a culpa, toda a mentira que o inimigo tentou plantar na tua mente. Deus está liberando força sobre você agora. Não uma força humana, que se desgasta com o tempo, mas uma força celestial. Uma força que te faz levantar quando tudo dizia que você ia ficar no chão. Uma força que te faz continuar quando todo mundo te abandonou. Uma força que transforma tua lágrima em testemunho, tua cicatriz em autoridade espiritual. Porque tem gente que vai ser curada só de ouvir o que Deus fez na tua vida. Você vai ser resposta para outras pessoas, vai ser instrumento de cura, vai ser luz em ambientes escuros. Receba essa dádiva. Eu não estou aqui para te entreter, eu estou aqui para te lembrar do que o céu já declarou sobre você. Você é escolhido, você é amado, você é chamado, você não é fruto do acaso. Você tem um propósito, mesmo que agora tudo pareça sem sentido. A dor que você sentiu não vai ser desperdiçada. Deus vai usar cada detalhe para te fortalecer, para te posicionar, para te fazer crescer. E quando você olhar para trás, vai perceber que até os dias mais difíceis cooperaram para o teu bem. Agora nós precisamos lembrar um pouco da história, de um momento que mudou tudo, que marcou a humanidade para sempre. Antes de Jesus subir ao céu, quando ele já tinha vencido a cruz, já tinha ressuscitado, já tinha pisado firme no inferno e declarado vitória, ele fez algo que não dá para ignorar. Ele não virou as costas e foi embora em silêncio. Ele não sumiu do nada como quem encerra um ciclo qualquer. Jesus fez questão de se reunir com aqueles que andaram com ele, aqueles que viram os milagres, que ouviram cada palavra, que comeram do pão multiplicado, que caminharam com ele nas estradas empoeiradas da Galileia. Aqueles que também duvidaram, que falharam, mas que foram alcançados pela graça. Imagina essa cena. Os discípulos ali, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Eles tinham visto o Mestre crucificado, tinham sentido o mundo desabar, e agora ele estava ali, vivo, diante dos olhos deles, ressurreto, glorificado. Já pensou na emoção? No impacto de ver com os próprios olhos que nem a morte conseguiu deter aquele que dizia ser o Filho de Deus? Era como se tudo tivesse se confirmado ali. Cada promessa, cada profecia, cada palavra que Jesus tinha dito. Mas ele não só apareceu para provar algo. Jesus sabia que o tempo dele ali, naquele corpo, estava terminando. E antes de subir aos céus, ele escolheu deixar algo eterno. Uma promessa, e não era uma promessa qualquer, era algo que mudaria tudo, que não se limitaria àquela geração, que alcançaria gente como eu e você 2000 anos depois. Ele olhou nos olhos dos discípulos e disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso está em João 14:16. E essa palavra Consolador, no original, é Paracletos, aquele que anda junto, que defende, que sustenta, que ensina, que consola, que intercede. Jesus estava falando do Espírito Santo. Ele estava dizendo com todas as letras que mesmo indo embora, ele não deixaria a gente sozinho. Que a presença de Deus não ia mais habitar em templos de pedra, mas dentro da gente, dentro de mim, dentro de você. Onde houver um coração rendido, ali ele estaria. Agora para e pensa comigo. Por que Jesus fez questão de deixar essa promessa antes de subir? Porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia das lutas, das perseguições, das prisões, das injustiças. Ele sabia que o evangelho seria pregado com lágrimas, com sangue, com renúncia. Ele sabia que aqueles homens comuns precisariam de algo extraordinário para continuar. Não bastava ter visto milagres. Não bastava lembrar das palavras. Eles precisavam de poder, de direção, de consolo,
E tudo isso viria por meio do Espírito Santo. E a prova disso é o que aconteceu dias depois, em Jerusalém, no cenáculo. Atos capítulo 2. A Bíblia diz que todos estavam reunidos num só lugar, cerca de 120 pessoas. O mesmo povo que tinha sido perseguido, gente que tinha medo de sair na rua, que se escondia, mas que decidiu obedecer. Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram, esperaram, oraram. E de repente, sem aviso, sem ensaio, veio o som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Sabe o que isso significa? Que a promessa foi cumprida, que o Espírito veio, que a presença do céu invadiu a terra de forma definitiva. E ali, naquele momento, algo mudou para sempre. Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus 3 vezes, se levantou cheio do Espírito e pregou com uma ousadia que ele nunca tinha conhecido. E 3.000 pessoas se converteram de uma vez só. Não foi estratégia humana, foi poder de Deus, foi fogo do céu, foi o Espírito Santo operando através de vasos que decidiram se render. Agora, meu irmão, minha irmã, traz isso para hoje. Não pensa que isso ficou lá atrás, como uma história bonita para a gente se emocionar e seguir a vida do mesmo jeito. Não. O mesmo Espírito que encheu aquela casa em Jerusalém, o mesmo fogo que incendiou aqueles discípulos, é o mesmo Espírito que está disponível hoje para mim e para você. A promessa não perdeu validade. Ela não tem prazo de vencimento. Ela não está limitada a um grupo seleto de pessoas. Ela é para todo aquele que crê. Só que tem um detalhe: o Espírito não força a entrada. Ele não invade onde não é bem-vindo. Ele é santo. Ele é sensível. Ele habita onde há espaço, onde há sede, onde há rendição. É por isso que muitos vivem uma vida cristã morna, sem fogo, sem direção, mesmo indo para a igreja, mesmo lendo a Bíblia. Porque falta relacionamento, falta busca, falta esse quebrantamento de quem diz: Espírito Santo, eu preciso de ti mais do que do ar que eu respiro. E quando ele vem, meu irmão, quando o Espírito Santo se manifesta, nada fica igual. A oração ganha vida. A Bíblia deixa de ser um livro e se torna alimento. O louvor sobe como perfume suave, o coração endurecido amolece, a mente perturbada encontra paz, a alma cansada recebe alívio, o que era impossível se torna possível. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade para perdoar, para recomeçar, para sonhar de novo, para ser quem Deus te chamou para ser. Talvez você esteja aí agora se sentindo seco por dentro, fraco, cansado, achando que essa chama da fé apagou, que a paixão por Deus sumiu. Mas escuta isso, o Espírito Santo não se foi. Ele só está esperando você abrir espaço de novo. Ele está pronto para soprar sobre essas brasas e reacender o fogo. Fogo que purifica, que transforma, que ilumina. Fogo que te impulsiona a viver o extraordinário de Deus. Receba esse impulsionar do Espírito Santo. Não se conforme com uma vida sem o Espírito. Não aceite viver no piloto automático espiritual. Não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso que ele subiu aos céus e enviou o Consolador. Foi para que você tivesse vida e vida em abundância. Foi para que você carregasse a presença do próprio Deus dentro de você. Para que você fosse templo do Espírito, um altar ambulante, uma tocha acesa no meio da escuridão. E não importa o teu passado, não importa quantas vezes você caiu, o Espírito Santo não está procurando perfeição, ele está procurando entrega, um coração sincero, alguém que diga: Senhor, eu errei, mas eu quero voltar, eu quero sentir tua presença de novo, eu quero ser cheio do teu Espírito. E quando esse clamor sai da tua boca, pode ter certeza, o céu se move, Deus responde. Ele vem com graça, com restauração, com renovo. Eu sei que o mundo está cheio de distrações, de vozes, de pressões.
Mas nesse exato momento, o céu está chamando você para mais perto, para um relacionamento real, profundo, verdadeiro. Um relacionamento onde você não anda mais sozinho, onde você tem direção mesmo quando tudo parece incerto, onde você encontra consolo mesmo nas maiores perdas, onde você recebe poder para enfrentar o que humanamente seria impossível. O Espírito Santo não é só um conceito teológico, ele é uma pessoa, ele sente, ele fala, ele guia, ele consola e ele quer caminhar com você todos os dias, nas decisões pequenas e nas grandes, nas madrugadas de angústia e nas manhãs de celebração. Ele quer ser teu melhor amigo, a voz mais forte no teu coração, a chama que nunca se apaga. Então hoje, nesse exato momento, faz uma escolha. Escolha buscar, escolha se render. Escolha voltar para o lugar da intimidade. Fecha a porta do teu quarto. Desliga o celular. Abre a Bíblia. Coloca um louvor. Fala com Deus com as tuas palavras mesmo. Não precisa performance, só sinceridade. E diz: Espírito Santo, vem, me enche de novo. Sopra sobre mim, me usa, me molda, me transforma e se prepara. Porque quando o Espírito vem, o impossível se curva, o medo recua, o céu desce. O mesmo Espírito que encheu os discípulos e espalhou o Evangelho pelo mundo está disponível agora, aqui, dentro de você. E essa promessa é para você. Não deixe passar, não se distraia, não viva abaixo daquilo que Deus planejou. Que o Espírito Santo venha sobre você agora com fogo, com paz, com poder e com amor. Que ele te levante, te console, te direcione e que, a partir de hoje, você viva uma nova dimensão da presença de Deus, uma vida cheia, uma vida ardendo, uma vida guiada pelo céu. Receba o guiar de nosso Pai do céu. Meu irmão, minha irmã, vamos parar tudo por um instante e olhar com atenção para algo que a palavra de Deus nos ensina com firmeza, mas também com ternura. Tem 3 versículos que, quando a gente junta, formam um chamado muito claro para a nossa vida cristã. O primeiro está em Romanos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes o mesmo. Isso não é uma acusação fria, não é uma bronca, é um alerta de amor. Deus, como Pai, nos corrige porque nos ama. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: cuidado para não cair na tentação de achar que você está acima do outro. Às vezes, a gente vê uma pessoa caindo, errando, desviando do caminho, e já vem aquele pensamento de superioridade, como se a gente nunca fosse capaz de cometer algo parecido. Mas a verdade, meu irmão, é que todos nós somos frágeis, todos estamos no mesmo campo de batalha. Ninguém aqui é perfeito, ninguém está acima de ninguém. O que temos de mais precioso é a misericórdia de Deus, que nos alcança mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos. E é por isso que, ao invés de apontar o erro do outro, somos chamados a dobrar o joelho por ele, a estender a mão, a mostrar que ainda há caminho, ainda há perdão, ainda há esperança. E sabe como a gente aprende a fazer isso? A resposta está em Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Isso é lindo demais, ser imitador de Deus. Olha o convite que o Senhor está te fazendo. Ele não está dizendo apenas obedece ou segue regras. Ele está dizendo, seja como eu. Isso é íntimo. Isso é profundo, isso é relacionamento. Ele não quer só que você saiba quem ele é, ele quer que você se pareça com ele. Que o teu jeito de falar, de tratar as pessoas, de viver, revele ao mundo um pedacinho do céu. E isso, meu irmão, minha irmã, não é algo que a gente consegue com força humana. Isso vem de uma vida alimentada pela oração. E aqui entra Efésios 6, versículo 18, que nos ensina: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o coração da nossa caminhada. É o que nos mantém de pé quando tudo quer nos derrubar. É o que alinha nossa vontade com a vontade do Pai. É o que nos lembra que não estamos sozinhos
Quantas vezes você já sentiu que ninguém te entende, que ninguém vê tua luta interior, teu esforço em ser fiel, tua dor escondida? Deus vê, Deus escuta cada sussurro da tua alma. E mais do que isso, Ele responde, Ele se move, Ele age, mas para isso a gente precisa buscar. Falar com Ele como quem fala com um pai amoroso, como quem se ajoelha não por medo, mas por confiança, por saber que aos pés de Jesus tudo encontra lugar. O cansaço, o pecado, o arrependimento, a gratidão, a esperança. A oração não é só pedir, é presença, é ficar com Deus. E quando a gente aprende a estar com Ele, mesmo em silêncio, algo muda. A alma se acalma, a mente se clareia, o coração se fortalece. E aí sim, a gente começa a refletir o que está no coração de Deus. Começa a ter compaixão por quem erra. Começa a ter paciência por quem ainda não entendeu. Começa a interceder ao invés de condenar. Começa a andar como verdadeiro filho. A nossa missão nesse mundo não é levantar paredes, é construir pontes, é ser instrumento de paz. E tudo começa dentro de nós. Começa quando a gente reconhece que precisa mudar, que precisa ser moldado. Começa quando a gente para de olhar só o erro dos outros e começa a pedir: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito firme, me faz mais parecido contigo. Deus não nos chama para uma vida rasa, Ele nos chama para mergulhar. E nesses tempos difíceis é fácil perder o foco, se distrair com tanta coisa vazia, se esfriar na fé. Mas hoje, nesse momento, Ele está te chamando de volta, está dizendo: filho, filha, volta ao lugar da oração. Volta a ouvir a minha voz, volta a se parecer comigo. Porque o mundo precisa ver em você mais do que palavras. Precisa ver testemunho, precisa ver luz, precisa ver amor. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa essa palavra passar. Não deixa ela ser só mais um vídeo. Faz dela um marco, um divisor de águas, um chamado pessoal. Deus quer te levantar para ser intercessor, para ser pacificador, para ser testemunha viva do céu aqui na terra. E isso começa agora, com arrependimento, com entrega, com oração sincera. E olha, você não está sozinho nessa. A igreja é teu suporte. Os sacramentos são teu alimento. A palavra é tua espada. O Espírito Santo é teu companheiro fiel. Caminha com fé, caminha em oração, caminha com o coração limpo. E quando tropeçar, porque vai acontecer, levanta com dignidade, com humildade, com os olhos no céu e os pés firmes na terra. Compartilhe esse vídeo, envie para seus amigos e familiares. Eles também estão precisando ouvir dessas palavras que vêm do Pai. Meu irmão, minha irmã, escuta isso com atenção, porque não é qualquer coisa. Isso aqui é para tua alma, é para tua vida, é para agora. A gente enfrenta todos os dias uma batalha invisível, uma luta que não se vê com os olhos, mas que a gente sente na carne, no coração, na mente. Não é exagero, é real, é sério, e está acontecendo o tempo todo, é guerra espiritual. E quer saber? Não tem neutralidade nesse campo. Ou a gente está armado espiritualmente e vigilante, ou a gente vira alvo fácil. O inimigo não tira folga. Ele trabalha com sutileza, com distrações, com desânimo, com pecado disfarçado de prazer. Ele não chega de chifre e tridente, não. Ele chega na forma de cansaço, de ansiedade, de rotina pesada, de pensamentos confusos, de sentimentos que te afundam em vez de te levantar. E é por isso que hoje eu te faço um convite muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Tira um momento do seu dia, todos os dias, para se conectar com Deus de verdade. Não é só fazer uma oração rápida, da boca para fora, só por obrigação. Tô falando de parar tudo e se apresentar diante de Deus como quem realmente quer estar com Ele. Pode ser alguns minutos, pode ser no ônibus, pode ser no intervalo do trabalho, pode ser antes de dormir, pode ser agora, nesse instante, onde você simplesmente larga o celular, desliga o barulho da vida e se recolhe, mesmo que só por dentro, e diz: Senhor, tô aqui, fala comigo, me escuta, me sustenta.
Porque quando a gente ora de verdade, o céu responde. Pode não ser do jeito que a gente espera, pode não ser no tempo que a gente queria, mas Deus responde. Ele age, Ele protege, Ele fortalece, Ele guia. Mas para isso a gente precisa buscar, precisa criar esse hábito santo de se desligar do mundo para se ligar no céu. Porque se a gente não alimenta o espírito, o mundo suga tudo da gente. E quando a alma está vazia, o desânimo vira rotina, a fé fica fraca, a esperança some e a gente vai só sobrevivendo. E essa força que buscamos, essa presença, essa paz, vem de Deus, vem da oração, vem da palavra, vem do silêncio com o Senhor. Você não precisa ser teólogo, não precisa saber rezar bonito, não precisa falar difícil. Deus não se impressiona com um discurso bonito. Ele quer sinceridade, um coração quebrantado, humilde, disposto, uma alma que diz: eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, me ajuda, fica comigo. E esse cuidado, meu irmão, minha irmã, não é teoria, é real. Tem dias que, humanamente falando, você não teria forças para continuar, mas aí você ora, e vem uma paz, uma presença, um sopro de ânimo que só pode ser do céu. Tem horas que tudo em volta diz que não tem saída, e aí você dobra o joelho e o Espírito Santo começa a te lembrar das promessas, começa a te mostrar que ainda tem esperança, que ainda tem caminho, que ainda tem graça. Então, meu irmão, minha irmã, se fortalece, se enche do Espírito, se reveste da armadura de Deus. E lembra, você não está sozinho nessa batalha. O céu luta contigo, os anjos te guardam e o Espírito Santo te guia. Mas para isso, você precisa estar conectado, precisa estar atento, precisa estar em oração. Que o Senhor te visite agora, que Ele renove tuas forças, que Ele te envolva com amor. E que a partir de hoje, tua vida de oração nunca mais seja a mesma. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que, ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdos inspiradores como este. Aproveite esta oportunidade e assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Clique e receba uma porção ainda maior de milagres extraordinários em sua vida. Até lá!